Meu filho olhou direto nos meus olhos e disse: "Você não faz mais parte da nossa família, mãe." Eu sorri. Peguei minha mala velha do armário do quartinho dos fundos onde eu dormia há 3 anos e comecei a arrumar minhas coisas. Ele ficou parado na porta, esperando que eu implorasse, mas eu não implorei. Simplesmente saí pela porta da frente, pela primeira vez em meses, e caminhei pela calçada molhada de Curitiba sem olhar para trás. Ele achava que estava me expulsando. Eu sabia que estava me libertando. Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. Meu nome é Marialva, tenho 75 anos. E até aquela tarde de junho, eu achava que tinha uma família. Morava com meu filho Rogério, minha nora Jéssica e meus 2 netos, Lucas de 12 e Amanda de 9, num sobrado de 3 quartos no bairro Água Verde. Uma casa bonita, não luxuosa, mas arrumada, com jardim na frente, churrasqueira nos fundos e uma cozinha americana que minha nora adorava exibir nas fotos do Instagram. Eu não aparecia nessas fotos. Cheguei ali 3 anos atrás, depois que meu marido faleceu. Vendi nossa casa no interior para pagar as dívidas que ele deixou. O homem era bom, mas péssimo com dinheiro. E fiquei com quase nada. Rogério me ligou. Disse que eu não podia ficar sozinha. Disse que tinha espaço. Disse que seria bom para as crianças terem a avó por perto. Acreditei. No começo, foi até bom. Eu ajudava com as crianças, cozinhava, fazia companhia. Rogério trabalhava o dia inteiro como gerente de loja. Jéssica dava aulas de inglês em casa pela internet. Eu me sentia útil, me sentia parte de algo. Mas aos poucos, ajudar virou servir. Comecei a acordar mais cedo para preparar o café da manhã. Depois, passei a lavar as roupas de todo mundo. Depois, a limpar a casa inteira, porque você já está em casa mesmo, mãe, e eu trabalho tanto. Depois, a cuidar das crianças sozinha enquanto Jéssica saía com as amigas. Depois, a cozinhar almoço e jantar todos os dias, sem folga. E quando eu reclamava, Rogério suspirava, como se eu fosse uma ingrata. "Mãe, você está morando aqui de graça. A gente te acolheu. Não custa ajudar um pouco, né?" Ajudar um pouco. Eu acordava às 5 da manhã. Dormia depois das 11 da noite. Não tinha um dia de descanso. Não recebia um obrigado. Não podia assistir minha novela porque Jéssica queria ver reality show. Não podia deixar minhas coisas na sala porque deixa a casa bagunçada. Não podia ligar para minhas amigas depois das 8 porque incomoda, mãe, tem gente tentando dormir. Eu vivia na ponta dos pés dentro da casa do meu próprio filho. E Jéssica? Jéssica me tratava como empregada. Mas pior, porque empregada tem direitos. Empregada recebe. Empregada pode ir embora. Ela nunca falava comigo diretamente. Sempre mandava recados pelo Rogério. "Mãe, a Jéssica pediu para você lavar as toalhas hoje. Mãe, a Jéssica disse que o feijão ficou sem sal. Mãe, a Jéssica quer que você busque a Amanda na escola amanhã porque ela vai no salão. Jéssica no salão. Jéssica no shopping. Jéssica almoçando fora com as amigas enquanto eu esfregava o chão da cozinha dela. Mas o pior não era o trabalho. Era a invisibilidade. Nas festas de aniversário das crianças, eu ficava na cozinha. Ninguém me apresentava para os convidados. Quando a família de Jéssica vinha jantar, eu comia depois, sozinha, com as sobras. No Natal, ganhei uma caixa de sabonete. Jéssica ganhou um iPhone. Eu era a avó, mas era tratada como um móvel velho que ninguém sabe onde colocar. Até que um dia, há 2 meses, eu ouvi. Estava no quartinho dos fundos, aquele que nem janela direito tem, só um basculante pequeno que mal ventila, guardando as roupas que tinha acabado de passar. A porta estava encostada. E a voz de Jéssica vinha clara da sala. "Rogério, sua mãe está virando um peso morto aqui." Parei com a mão no ar, segurando uma camisa. "Ela não paga nada, não ajuda em nada de verdade. Só fica aí ocupando espaço. A gente podia alugar esse quarto, sabia? Ia dar uma renda extra." Meu filho demorou para responder. Pensei que fosse me defender. Pensei que fosse lembrar dela de tudo que eu fazia, de tudo que eu era. Mas o que ele disse foi: realmente. Mas o que eu vou fazer? Botar ela na rua? Não precisa botar na rua, amor. Mas a gente podia, sei lá, dar um jeito. Tem asilo, tem casa de repouso. Ela tem a aposentadoria dela. Aposentadoria. Um salário mínimo e pouco. Mal dava para pagar um asilo decente. E eles sabiam disso. "Vou pensar", Rogério disse. E mudou de assunto.
Sentei na beirada da cama. Não chorei. Já não tinha mais lágrimas para gente que não merecia. Mas algo mudou naquele dia. Comecei a observar, a prestar atenção de verdade. Notei como Jéssica revirava os olhos toda vez que eu falava, como Rogério evitava olhar para mim, como os netos tinham parado de me chamar de vó e agora só diziam ela, quando se referiam a mim. Ela vai buscar você na escola. Ela fez bolo. Ela está no quarto. Ela. Como se eu não tivesse nome. Como se eu não tivesse criado o homem que morava ali. Como se eu não importasse. E foi aí que entendi. Eu não importava mesmo. Não para eles. Parei de fazer além do básico. Não reclamei. Não briguei. Apenas observei. E esperei. Porque eu sabia que uma hora Jéssica ia cansar de fingir. E ia querer que eu sumisse de vez. O dia chegou numa terça-feira. Curitiba estava naquele frio de junho. Aquele vento cortante que entra pelos ossos. Eu tinha feito sopa para o jantar. Canja. A receita que minha mãe me ensinou. As crianças adoravam. Mas quando coloquei na mesa, Jéssica torceu o nariz. Sopa de novo, Marialva? As crianças estão enjoadas de sopa. Marialva. Nem Dona Marialva. Nem mãe. Só o nome, seco, como se eu fosse uma estranha. Elas gostam de canja, eu disse baixinho. Gostavam. Agora não gostam mais. Olhei para Lucas e Amanda. Eles desviaram o olhar. Não abriram a boca. Jéssica se levantou. Sabe de uma coisa? Eu vou fazer macarrão instantâneo para eles. Pelo menos isso não dá trabalho. Trabalho. Como se eu não tivesse passado a tarde inteira descascando batata, limpando frango, temperando, cozinhando devagar para ficar no ponto. Mas eu não disse nada. Só tirei meu prato, levei para o quartinho e comi sozinha. Como sempre. Mais tarde, Rogério entrou no quarto. Ele não bateu na porta. Só empurrou e entrou. Mãe, a gente precisa conversar. Meu coração apertou, mas meu rosto não se mexeu. Pode falar. Ele respirou fundo, como se o que ia dizer doesse nele. Mas eu sabia que não doía. Só incomodava. A gente decidiu que é melhor você procurar outro lugar para morar. Silêncio. A Jéssica está grávida. A gente vai precisar do quarto para o bebê. Grávida. Ela estava grávida e a primeira coisa que pensaram foi em me tirar. Não em arrumar outro cômodo. Não em fazer um espaço. Em me tirar. Quando? Eu perguntei. O quanto antes. Uns dias. Uma semana no máximo. Uma semana. 75 anos de vida. 3 anos morando ali. E eu tinha uma semana para sumir. Levantei da cama devagar. Olhei para o meu filho. Para aquele homem que eu carreguei no colo. Que eu ensinei a andar. Que eu protegi de tudo. E algo dentro de mim quebrou. Não de tristeza. De clareza. Procurar outro lugar para morar. Repeti devagar. Você quer dizer, me colocar para fora. Não é assim, mãe. É exatamente assim, Rogério. Me diz uma coisa. Você perguntou para a Jéssica se ela topava dividir um dos quartos das crianças, se dava para fazer um berço no quarto de vocês? Ou a primeira coisa que pensaram foi em tirar a velha do caminho? Ele ficou vermelho. Mãe, não complica. Não complica. Eu acordo às 5 da manhã para fazer café para essa casa. Lavo, passo, cozinho, limpo, cuido dos seus filhos. E você vem aqui me dizer que eu preciso sair porque sua mulher está grávida? Você mora aqui de graça. A voz dele saiu alta, mais alta do que eu esperava, e foi aí que eu vi. Ele não estava envergonhado. Ele estava irritado. Irritado porque eu estava questionando. De graça, repeti. Eu moro aqui de graça. Mora. A gente te acolheu, mãe. Te deu um teto, comida. E você fica aí reclamando? Jéssica apareceu na porta, de braços cruzados, com aquele sorriso que eu conhecia bem. O sorriso de quem estava ganhando. Deixa eu te explicar uma coisa, Rogério, eu disse, e minha voz saiu firme. Mais firme do que eu imaginava que ainda pudesse sair. Eu não moro aqui de graça. Eu pago, todo santo dia, com meu trabalho, com minha dignidade, com meu silêncio. Mãe, não, agora você vai me ouvir, porque eu fiquei quieta tempo demais. Jéssica deu um passo para dentro do quarto. Olha, Dona Marialva, acho melhor a senhora não... Não fala comigo, Jéssica. Você não tem moral nenhuma para abrir a boca. Ela arregalou os olhos. Rogério também. Porque eu nunca tinha falado assim. Nunca tinha reagido. Você me trata como empregada há 3 anos, mas empregada tem salário, empregada tem folga.
Empregada tem respeito, eu não tenho nada, só humilhação. A senhora está exagerando. Exagerando? Eu como sozinha, durmo num quarto sem janela, não posso assistir televisão, não posso receber visita. Não posso nem falar ao telefone depois das 8 porque incomoda. E você acha que eu estou exagerando? Jéssica abriu a boca, mas não saiu som. Olhei para Rogério. E você? Você que é meu filho. Você deixou. Você viu tudo e não fez nada. Porque era mais fácil me sacrificar do que enfrentar sua mulher. Mãe, para com isso. Para com o quê? Com a verdade? Você tem vergonha da verdade, Rogério? Ele cerrou os punhos e disse a frase que eu nunca vou esquecer. Sabe de uma coisa, mãe? Você não faz mais parte da nossa família. A gente precisa seguir em frente. E você só atrapalha. Silêncio. As palavras ficaram suspensas no ar, como vidro quebrado. Jéssica sorriu. Um sorriso pequeno, mas eu vi. E eu sorri de volta. Porque naquele momento, eu entendi. Eu estava livre. Obrigada, eu disse. Rogério franziu a testa. Obrigada. Obrigada por finalmente falar a verdade. Obrigada por me mostrar quem você realmente é. E obrigada por me dar a desculpa que eu precisava para ir embora. Abri o guarda-roupa, peguei minha mala velha e comecei a jogar minhas roupas dentro, sem dobrar, sem cuidado, só jogando. O que você está fazendo? Rogério perguntou. Arrumando minhas coisas. Você não queria que eu fosse embora? Então eu vou. Agora? Agora. Mãe, espera. Eu não quis dizer. Quis sim. E está tudo bem, porque eu também não quero mais fazer parte dessa família. Peguei minhas fotos, minha Bíblia, meus poucos livros. Enfiei tudo na mala. Jéssica estava encostada na parede, de braços cruzados, me observando. A senhora vai para onde? Ela perguntou, com aquela voz falsamente preocupada. Não sei. E não importa. Qualquer lugar é melhor do que aqui. Fechei a mala. Olhei ao redor. Para aquele quarto minúsculo. Para aquela cama estreita. Para aquela lâmpada fraca. E pela primeira vez em 3 anos, sorri de verdade. Passei por Rogério. Passei por Jéssica. Fui até a sala. As crianças tinham chegado da escola e estavam paradas na porta, assustadas. Vó! Amanda chamou com a voz pequena. Abaixei na frente dela. Segurei o rostinho dela entre minhas mãos. Vó vai embora, meu amor. Mas você vai ficar bem. E eu também. Por que você vai? Porque às vezes a gente precisa ir embora para se encontrar. Beijei a testa dela. Beijei a de Lucas. E me levantei. Peguei minha mala e saí pela porta da frente. Olha, mãe, é melhor assim. Você não faz mais parte da nossa família. A gente precisa seguir em frente. Você entende, né? Não faz mais parte da nossa família. As palavras ficaram suspensas no ar, como vidro quebrado. Eu poderia ter gritado, poderia ter chorado, poderia ter dito que passei 9 meses gerando ele, anos criando, décadas amando, mas eu só sorri. Peguei minha mala e disse: eu entendo perfeitamente, filho. Obrigada por me mostrar quem você realmente é. E saí, pela porta da frente, com a cabeça erguida. Sem olhar para trás, ouvi a porta se fechar atrás de mim. E foi o som mais libertador que já escutei na vida. A rua estava vazia. O céu, nublado. O vento, frio. Eu tinha uma mala velha, um casaco fino, R$ 1.200 na bolsa e nenhum lugar para ir. Mas pela primeira vez em 3 anos, eu respirei fundo. E segui em frente, porque eu não estava perdida. Eu estava livre. A porta se fechou atrás de mim com um som seco, final, como o ponto no fim de uma frase que deveria ter sido escrita há muito tempo. Fiquei parada na calçada, segurando minha mala velha. O vento de junho cortava o rosto. Curitiba estava naquele frio úmido que entra pelos ossos, que gruda na pele, que não sai nem com casaco grosso. E eu só tinha um cardigã fino por cima da blusa. Olhei para os lados. A rua estava vazia. Árvores balançando, carros estacionados, luzes acendendo nas casas ao redor, famílias se preparando para o jantar, famílias. Respirei fundo e comecei a andar. Não sabia para onde, só sabia que precisava sair dali, colocar um pé na frente do outro, não olhar para trás, porque se eu olhasse, talvez voltasse. E eu não podia voltar, não depois do que tinha acontecido, não depois do que eu tinha dito, e principalmente, não depois do que eu tinha sentido quando saí daquela casa. Liberdade. Andei por 20 minutos até chegar na Avenida 7 de Setembro.
O movimento da cidade me engoliu. Ônibus passando, gente correndo para pegar o transporte, lojas fechando, cheiro de pão saindo das padarias. Parei na frente de um banco. Sentei no degrau. Coloquei a mala ao lado e segurei a bolsa no colo. R$ 1.200. Era tudo o que eu tinha no mundo. Minha aposentadoria só cairia dali a 2 semanas. Não tinha cartão de crédito, não tinha conta poupança, não tinha nada além daquele dinheiro contado e uma mala com roupas velhas. Pensei em ligar para alguém. Mas para quem? Minhas amigas do interior tinham se afastado depois que me mudei para Curitiba. Não por mal, apenas pela distância, pela vida que segue, pelas conversas que vão rareando até sumir. Meus irmãos? Um morava no Paraná, mas a gente não se falava há anos. A outra tinha morrido 2 anos atrás. Primos? Ninguém próximo o suficiente para pedir abrigo. Eu estava sozinha. Completamente sozinha. E o pior, eu nem sabia mais quem eu era sem aquela casa, sem aquela rotina, sem aquele papel de mãe invisível que eu tinha aceitado usar por tanto tempo. Uma mulher passou por mim carregando sacolas de mercado. Olhou para mim de relance. Desviou o olhar. Seguiu andando. Eu devia parecer suspeita. Uma velha sentada na rua com uma mala. Talvez achassem que eu era moradora de rua. Talvez eu estivesse prestes a me tornar uma. Levantei. Não podia ficar ali. Precisava de um lugar para dormir. Entrei numa pensão na Rua Barão do Rio Branco. O tipo de lugar que cobra por semana, que não pede documento, que sobrevive de gente que está de passagem ou de gente que não tem para onde ir. O homem na recepção era magro, de bigode grisalho, olhos cansados. Me olhou de cima a baixo. Quanto tempo vai ficar? 1 semana. 250. R$ 250 por 1 semana. Um quarto minúsculo, provavelmente sem janela, com cheiro de mofo e barulho de rua. Mas eu não tinha escolha. Paguei. Ele me deu uma chave presa num chaveiro de plástico vermelho com o número 7 rabiscado. 3º andar. Banheiro no fim do corredor. Sem visitas depois das 10. Subi as escadas. Cada degrau rangia. As paredes estavam descascadas, manchadas de umidade. Lâmpadas fracas piscavam no teto. O quarto era exatamente o que eu esperava. Uma cama de solteiro com lençol fino, um armário de metal amassado, uma cadeira quebrada encostada na parede. A janela dava para um beco. Dava para ouvir o barulho da rua, vozes, música alta vindo de algum lugar. Fechei a porta. Tranquei. Encostei a mala na parede e sentei na cama. E foi só então que a fisgada veio. Não era tristeza, não era arrependimento. Era medo. Medo do amanhã. Medo de não ter para onde ir depois dessa semana. Medo de ficar velha demais para recomeçar. Medo de ter feito a coisa errada. Mas no fundo, eu sabia. A coisa errada teria sido ficar. Dormi mal. A cama era dura. O travesseiro, fino. O barulho da rua não parava. Ouvi brigas, risadas, um cachorro latindo a noite inteira. Acordei com o sol entrando pela janela suja. Olhei o relógio de pulso que minha mãe tinha me dado décadas atrás. 6:30 da manhã. Levantei, lavei o rosto no banheiro do corredor, um banheiro compartilhado que cheirava a desinfetante barato. Troquei de roupa e saí. Precisava pensar. Precisava fazer alguma coisa. Mas o quê? Andei até uma padaria. Pedi um café e um pão na chapa. Sentei num canto e comi devagar, vendo o movimento da manhã. Gente indo trabalhar, crianças indo para a escola, a vida girando como sempre gira. E eu ali, parada, sem lugar, sem função. Paguei e saí. Foi quando vi a placa. Precisa-se de ajudante para a cozinha, tratar na porta dos fundos. Era um restaurante pequeno, do tipo caseiro, que servia marmitas e pratos feitos. Fachada simples, cheiro de comida saindo pela porta aberta. Fiquei parada olhando a placa. 75 anos. Será que alguém me contrataria? Mas eu sabia cozinhar, sabia limpar, sabia trabalhar e precisava de dinheiro. Respirei fundo e entrei pelos fundos. O dono era um homem de uns 50 anos, barriga grande, avental sujo de molho de tomate. Estava fritando bife quando eu entrei. Oi, eu disse, meio sem jeito. Vi a placa lá fora, sobre a vaga. Ele me olhou de cima a baixo, devagar. Quantos anos a senhora tem? 75. Ele soltou uma risada curta. 75? A senhora aguenta ficar de pé o dia inteiro? Lavar panela pesada? Descascar batata? Cortar carne?
Aguento. Fiz isso a vida inteira. Ele coçou a barba. Olha, sem querer ofender, mas eu preciso de alguém rápido. Ágil. A senhora... Eu sou rápida, e não reclamo, e não falto. Me dá uma chance. Ele ficou me olhando, pensando. Um dia de experiência, sem pagamento. Se eu gostar, a gente conversa. Não era justo, mas eu precisava. Tá bom. Ele apontou para o avental pendurado no gancho. Coloca isso. E vai lavar aquelas panelas ali. Coloquei o avental. E comecei. Trabalhei 8 horas seguidas. Lavei panelas, descasquei legumes, limpei o chão, organizei prateleiras. As costas doíam. Os pés latejavam. As mãos ficaram vermelhas de tanto esfregar. Mas eu não parei, porque eu precisava provar. Para ele. E principalmente para mim mesma. No fim do dia, ele se aproximou. Secou as mãos no avental e me olhou. A senhora trabalha bem. Obrigada. Mas eu não posso pagar muito. R$ 50 por dia, 6 dias por semana. R$ 50 por dia, 300 por semana. 1.200 por mês. Não era suficiente para pagar aluguel, comida, remédios, mas era alguma coisa. Era um começo. Eu aceito. Ele assentiu. Começa amanhã, 7 da manhã. E foi só quando saí do restaurante, caminhando pela rua escura, cansada até os ossos, que eu senti orgulho. Porque pela primeira vez em 3 anos, eu tinha conseguido alguma coisa por mim mesma. Não para servir ninguém, não para agradar, para sobreviver. E isso era alguma coisa. Voltei para a pensão, subi para o quarto, tirei os sapatos, deitei na cama dura e fechei os olhos. O corpo doía, mas a alma estava mais leve. Pensei em Rogério, em Jéssica, em Amanda e Lucas. Será que estavam sentindo minha falta? Será que tinham notado que ninguém tinha feito o jantar? Que ninguém tinha arrumado a bagunça? Provavelmente não. Ou se notaram, acharam que era um alívio. E sabe de uma coisa? Eu também achei. Os dias que se seguiram foram duros. Acordava cedo, ia para o restaurante, trabalhava até o corpo gritar de dor, voltava para a pensão, comia alguma coisa simples e dormia. Não tinha tempo para pensar. Não tinha tempo para sentir pena de mim mesma. E isso era bom. Porque quando a gente para pensar demais, a solidão aperta, o medo volta, a dúvida sussurra no ouvido. E se você tivesse ficado? E se você tivesse aguentado mais um pouco? Mas eu sabia a resposta. Se eu tivesse ficado, teria morrido. Não de fome, não de frio, mas de invisibilidade, de apagar aos poucos, de sumir dentro da minha própria vida. E eu não queria isso. Preferia estar ali, naquela pensão vagabunda, naquele quarto sem graça, trabalhando por R$ 50 por dia, mas sendo eu, sendo Marialva. Não a mãe de alguém, não a avó de alguém, não a empregada de ninguém, só Marialva. No sábado, uma semana depois de ter saído de casa, fui ao mercado comprar algumas coisas. Pão, café, margarina, arroz, o básico. Estava na fila do caixa quando vi Jéssica. Ela estava do outro lado do corredor, empurrando um carrinho cheio de compras. Roupas de grife, maquiagem impecável, sorriso colado no rosto enquanto falava ao telefone. Meu coração apertou. Não de saudade, de raiva. Ela me viu. Parou de falar. Olhou para mim, para minha sacola simples, para minha roupa gasta, para meu rosto cansado, e sorriu. Aquele sorriso que eu conhecia. O sorriso de quem ganhou. Ela se aproximou. Dona Marialva, que surpresa! Eu não disse nada, só olhei para ela. Como a senhora está? Conseguiu se ajeitar? Consegui. Ah, que bom mesmo. A gente estava preocupado, sabe? Mas o Rogério disse que a senhora ia dar um jeito. E deu, né? Olha só. Ela apontou para minha sacola. Com desprezo mal disfarçado. Deu, eu disse. E minha voz saiu firme. Eu estou trabalhando, me sustentando, vivendo sozinha. E sabe o que eu descobri, Jéssica? Ela piscou, surpresa. Que eu prefiro trabalhar 8 horas por dia num restaurante e dormir num quarto minúsculo do que passar mais um segundo sendo humilhada na sua casa. O sorriso dela murchou. Você não precisa fingir que está preocupada. Eu sei que você está feliz que eu saí. E tudo bem, porque eu também estou. Virei as costas e fui embora. Minha mão tremia. Meu coração batia rápido. Mas minha cabeça estava clara, porque pela primeira vez eu tinha dito a verdade. Na cara.
sem medo. E isso valia mais do que qualquer casa, qualquer conforto, qualquer mentira que eu pudesse ter vivido por mais tempo. Voltei para a pensão. Guardei as compras. Sentei na cadeira quebrada e olhei pela janela. Curitiba estava cinzenta, o céu pesado, o vento frio. Mas dentro de mim, alguma coisa tinha mudado. Eu não era mais a mulher que tinha saído daquela casa uma semana atrás, assustada, perdida, sem destino. Agora eu era a mulher que tinha enfrentado a rua, o frio, a solidão, que tinha conseguido um emprego, que tinha dito a verdade para quem precisava ouvir. Eu estava recomeçando, e pela primeira vez em muito tempo, eu acreditava que ia conseguir. 2 semanas depois de ter deixado a casa do meu filho, minha aposentadoria caiu. R$ 1.400. Com o que eu tinha juntado trabalhando no restaurante, dava pouco mais de 2.000. Não era muito, mas era meu. Sentei na cama da pensão, olhando o extrato no celular velho que eu tinha, e senti algo que não sentia há anos. Controle. Eu controlava meu dinheiro. Eu controlava meu tempo. Eu controlava minha vida. Ninguém mandava em mim. Ninguém me humilhava. Ninguém me tratava como peso morto. E aquilo, por menor que fosse, era libertador. Mas eu sabia que não podia ficar naquela pensão para sempre. Precisava de um lugar melhor, mais barato, mais permanente. Foi quando a dona da pensão, uma senhora de uns 60 anos chamada Neuza, bateu na minha porta. Dona Marialva? Abri. Ela estava com uma expressão estranha. Não exatamente amigável, mas também não hostil. Eu sei que a senhora está aqui faz um tempinho. E eu vi que a senhora trabalha, que é séria. Não dá problema. Obrigada. Eu tenho uma proposta. Tenho um quartinho nos fundos. Antigamente era despensa. É pequeno, mas tem uma janelinha, uma caminha, um banheiro só seu. Se a senhora quiser, eu alugo por 350 por mês. Inclui água e luz. 350. Quase a metade do que eu ganhava de aposentadoria. Sobraria pouco, mas seria meu. Um espaço meu. Eu quero. Ela assentiu. Amanhã a senhora pode se mudar. O quartinho era pequeno mesmo, uns 6 metros quadrados, mas tinha uma janela que dava para um quintal com árvores. Tinha uma cama de solteiro, um armário embutido velho, uma mesinha de plástico e uma cadeira. O banheiro era minúsculo, mas funcionava. Arrumei minhas coisas, pendurei minhas roupas, coloquei minhas fotos na mesinha, abri a janela e deixei o ar entrar. E pela primeira vez desde que saí da casa de Rogério, senti que tinha um lar. Não era grande, não era bonito, mas era meu. O trabalho no restaurante continuava puxado. Seu Mário, o dono, era seco, mas justo. Não elogiava, mas também não maltratava. Pagava em dia. E aos poucos foi me dando mais responsabilidades. Comecei a preparar os temperos. Depois, a fazer algumas entradas. Depois, ele me deixou cozinhar alguns pratos sozinha. A senhora cozinha bem, ele disse um dia, quase a contragosto. Obrigada. Aprende rápido também. Não é qualquer velha que aguenta o tranco. Velha. Eu poderia ter me ofendido, mas não me ofendi, porque ele estava certo. Eu era velha, e eu estava aguentando o tranco, e tinha orgulho disso. Foi numa tarde de agosto que tudo mudou. Estava limpando a cozinha depois do almoço, quando uma mulher entrou pelo fundo do restaurante. Ela era mais nova que eu, uns 60 e poucos, bem vestida, com um caderno na mão. Boa tarde. O Mário está? Está sim. Vou chamar. Chamei seu Mário. Eles conversaram baixo por alguns minutos. Eu continuei lavando as panelas, sem prestar muita atenção, até que ele me chamou. Marialva, vem aqui um pouquinho. Me sequei as mãos e fui. A mulher me olhou com interesse. Você é a Marialva? Sou. Mário me disse que você cozinha muito bem, principalmente comida caseira, pratos tradicionais. Cozinho. Ela sorriu. Eu sou a Beatriz. Coordeno um projeto social aqui na região. A gente oferece oficinas para a comunidade, artesanato, informática, costura e queremos começar uma oficina de culinária. Comida caseira, sabe? Ensinar receitas tradicionais, técnicas básicas. E não entendi aonde ela queria chegar. Eu gostaria de te convidar para ser a instrutora. Pisquei. Instrutora? Isso. Você daria aulas uma vez por semana, 2 horas. A gente pagaria R$ 200 por aula e forneceria todos os ingredientes. R$ 200 por aula. R$ 800 por mês. Somados aos 1.400 da aposentadoria e aos 1.200 do restaurante, daria 3.400.
Eu nunca tinha tido tanto dinheiro na minha vida. Mas eu nunca dei aula. E não precisa ser nada formal. É só ensinar o que você sabe, conversar, mostrar como faz. A gente quer mulheres mais velhas, que tenham experiência de vida, que saibam cozinhar de verdade. Você se encaixa perfeitamente. Olhei para seu Mário. Ele deu de ombros. Eu libero você uma tarde por semana, se você quiser. Olhei para Beatriz. Eu aceito. Ela sorriu. Ótimo. Começamos semana que vem. Na primeira aula, eu estava nervosa. Cheguei no centro comunitário. Um espaço simples, com mesas, cadeiras, uma cozinha grande. E tinha 15 mulheres me esperando. Mulheres de todas as idades. Algumas jovens, algumas da minha idade. Algumas rindo, outras quietas, todas com uma expressão de curiosidade. Beatriz me apresentou. Pessoal, essa é a Marialva. Ela vai ensinar vocês a cozinhar. Olhei para aquelas mulheres e não sabia o que dizer. Até que uma delas, uma senhora de cabelos brancos, levantou a mão. A senhora vai ensinar o que hoje? Respirei fundo. Vou ensinar a fazer nhoque, do jeito que minha mãe me ensinou. E comecei. Mostrei como cozinhar a batata, como amassar, como fazer os bolinhos, como marcar com o garfo. Elas me seguiram, fizeram perguntas, erraram, riram, tentaram de novo. E no fim, quando todas estavam sentadas à mesa comendo o nhoque que tinham feito, uma delas disse: Dona Marialva, eu não sabia que cozinhar podia ser tão gostoso, tão leve. Eu sorri. Cozinhar é cuidar, de si mesma, dos outros. É um ato de amor. E foi naquele momento que entendi. Eu não estava só ensinando culinária. Estava ensinando dignidade. Estava mostrando que mesmo com pouco, dá para fazer algo bonito, algo que alimenta, algo que importa. E aquilo me encheu de um orgulho que eu nunca tinha sentido. As semanas passaram. O trabalho no restaurante continuava. As aulas no centro comunitário também. Eu estava cansada, sempre. Mas era um cansaço bom. Um cansaço de quem está vivendo, não de quem está sobrevivendo. Juntei dinheiro. Comprei algumas roupas novas, simples, mas limpas, bem cuidadas. Comprei um celular melhor. Arrumei meu quarto, comprei um abajur, um cobertor novo. E aos poucos eu me reconheci. Não era mais a mulher apagada que vivia na casa do filho. Não era mais a empregada invisível que todos ignoravam. Eu era Marialva, cozinheira, instrutora, trabalhadora. E eu tinha valor. Foi num domingo que o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Mãe? Meu coração pulou. Rogério. Oi. Silêncio do outro lado. Eu podia ouvir a respiração dele. Mãe, eu queria saber como você está. Estou bem. Onde você está morando? Num lugar meu. Mais silêncio. Olha, mãe, eu sei que eu não fui legal e a Jéssica também não. A gente estava errado. Esperei. As crianças perguntam por você. O Lucas disse que sente falta da sua comida. A Amanda chora de noite às vezes. Meu coração apertou. Mas eu não cedi. E você, Rogério? Sente falta? Ele demorou para responder. Sinto falta de você, mãe. De verdade. Engraçado. Quando eu estava aí, ninguém sentia nada. Só irritação. Eu sei. E eu sinto muito. Muito mesmo. Respirei fundo. Sente falta agora, Rogério? Agora que não tem ninguém para lavar, cozinhar, limpar? Agora que a Jéssica está grávida e percebeu o quanto de trabalho eu fazia? Não é isso, mãe. É sim. E você sabe que é. Vocês não sentem falta de mim. Sentem falta do que eu fazia. Da empregada grátis. Isso não é justo. Justo? Você quer falar de justiça comigo, Rogério? Você que disse na minha cara que eu não fazia mais parte da sua família? Silêncio. Você sabe quanto tempo levei para dormir sem chorar depois que você disse aquilo? Sabe o que é ouvir isso do próprio filho? Mãe, eu estava com raiva, Não, você não estava com raiva. Você estava sendo honesto. E sabe de uma coisa? Eu agradeço. Porque você me mostrou quem você realmente é. E me deu a força que eu precisava para sair dali. Ouvi ele engasgar. Eu passei 3 anos sendo invisível na sua casa. 3 anos sendo tratada como empregada. Como peso. E quando você me botou para fora, você me libertou. Eu descobri que eu sou capaz, que eu tenho valor, que eu posso viver sozinha. Mãe, por favor, eu não vou voltar, Rogério. Eu não estou pedindo para você voltar. Só queria conversar. Queria saber se você está bem. Estou
Estou melhor do que estive nos últimos 3 anos. Ele ficou em silêncio. Eu podia ouvir a respiração dele, pesada. Mas você é minha mãe. Sou. E sempre vou ser. Mas eu também sou Marialva. E eu mereço respeito. Algo que você e sua mulher nunca me deram. Ouvi ele fungando. Ele estava chorando. Eu sinto muito, mãe. Muito mesmo. Eu sei que sente. Mas sinto não é o suficiente. Não apaga o que aconteceu. Não apaga as palavras que você disse. Eu posso consertar? A gente pode tentar de novo? Um dia, talvez. Quando você entender de verdade o que fez. Quando você conseguir olhar para trás e sentir vergonha do homem que foi. Aí a gente conversa. Mas não sobre eu voltar. Sobre construir algo novo. Do zero. Com respeito. Tá bom. Cuida das crianças. Cuida da Jéssica. E cuida de você também. Desliguei. E chorei. Não de tristeza. De alívio. Porque eu tinha me mantido firme. Tinha respeitado minha própria escolha. Tinha honrado minha liberdade. E aquilo valia mais do que qualquer coisa. Na semana seguinte, Beatriz me chamou para uma conversa. Marialva, eu tenho uma proposta. A oficina está sendo um sucesso. As mulheres adoram você. E eu estava pensando, que tal a gente ampliar? 2 vezes por semana? 2 vezes? Isso. Segundas e quartas. 4 aulas por mês. R$ 1.600. 1.600. Com a aposentadoria e o restaurante, eu teria quase 4.800 por mês. Eu aceitei. E pela primeira vez na vida, eu me senti financeiramente segura. Curitiba continuava fria. O inverno curitibano não dá trégua. Mas dentro do meu quartinho, com meu cobertor novo, com minhas roupas lavadas, com minhas fotos na parede, eu estava aquecida. Olhei pela janela, para as árvores balançando, para o céu cinza, para a vida acontecendo lá fora. E sorri, porque eu tinha saído de uma casa grande para um quarto pequeno, de uma família para a solidão, de uma rotina conhecida para o desconhecido. Mas no caminho, eu tinha encontrado algo que valia mais do que tudo isso. Eu mesma. 6 meses depois de ter saído da casa do meu filho, eu estava sentada no banco da pracinha do bairro, tomando um café que tinha comprado na padaria da esquina. O sol de novembro estava forte, o tipo de calor que anuncia o verão. Curitiba tinha trocado o frio cortante pelo calor úmido, e eu estava ali, viva, inteira, livre. Olhei ao redor, crianças correndo, mães conversando, velhos jogando dominó debaixo da sombra. A vida acontecendo, simples, comum, bonita. E eu fazia parte dela, não mais como sombra, mas como presença. Meu celular tocou. Era Beatriz. Marialva, bom dia. Bom dia, Beatriz. Olha, eu tenho uma notícia. Lembra que eu te falei sobre aquele projeto de culinária para idosos que a prefeitura estava organizando? Lembro. Eles aprovaram e querem que você coordene. Seriam 3 turmas por semana, com a ajuda de outras instrutoras que você mesma escolheria. O pagamento seria de 3.500 por mês. 3.500. Fiquei em silêncio, processando. Marialva, você está aí? Estou. Eu aceito. Ela riu. Eu sabia. Vou mandar os detalhes por mensagem. A gente começa mês que vem. Desliguei. 3.500. Somados à aposentadoria, daria 4.900. Quase R$ 5.000. Pela primeira vez na vida, eu não precisaria me preocupar com dinheiro. Poderia comer bem. Poderia comprar um remédio sem desespero. Poderia até guardar um pouco. Encostei no banco e fechei os olhos. E agradeci. Agradeci por ter tido coragem de sair. Agradeci por não ter voltado. Agradeci por ter acreditado em mim mesma. Deixei o trabalho no restaurante. Seu Mário ficou triste, mas entendeu. A senhora merece, Marialva. Merece coisa melhor do que ficar lavando panela. Lavar panela não é demérito, seu Mário, mas agora eu preciso seguir em frente. Ele me abraçou. E aquele abraço valeu mais do que qualquer salário. Comecei no projeto da prefeitura no início de dezembro. 3 turmas, 45 pessoas no total. Idosos de todas as idades, de todos os cantos da cidade. Gente que, como eu, estava aprendendo a viver de novo. Ensinei a fazer pão, bolo de fubá, nhoque, polenta. Comidas simples, mas feitas com amor, com atenção, com cuidado. E enquanto ensinava, eu conversava, perguntava sobre as vidas deles, ouvia histórias, compartilhava a minha, e percebi que não estava só ensinando culinária, estava ensinando pertencimento.
Estava criando uma comunidade, e aquilo me preenchia de um jeito que eu nunca tinha sentido. Foi numa tarde de dezembro, enquanto lavava a louça do meu quartinho, que bateram na porta. Abri. Era uma mulher. Jovem, uns 30 e poucos. Cabelos curtos, olhos marejados. Dona Marialva? Sim? Meu nome é Carla. Eu sou aluna do seu curso, da turma de terça. Eu lembrava dela, quieta, sempre sentada no fundo, mas atenta. Oi, Carla. Entra. Ela entrou, meio sem jeito. Eu sei que é estranho eu vir aqui. A Beatriz me deu seu endereço. Eu precisava te agradecer. Agradecer? Ela se sentou na cadeira e respirou fundo. Eu saí de casa há 1 ano, casamento abusivo. Fiquei com meus 2 filhos, sozinha, sem dinheiro, sem emprego, sem rede de apoio. E eu estava desistindo. Ela limpou as lágrimas. Aí eu fui no seu curso. No começo, só porque era de graça e servia lanche. Mas aí você começou a falar sobre dignidade, sobre recomeço, sobre não desistir de si mesma. E eu percebi que você estava falando comigo. Meu coração apertou. Você contou sua história, sobre como você saiu da casa do seu filho, sozinha, sem nada, e como você reconstruiu sua vida. E eu pensei, se ela conseguiu, eu também consigo. Ela sorriu através das lágrimas. Eu consegui um emprego de cozinheira num buffet, por causa do que você me ensinou. E agora eu estou conseguindo pagar aluguel, comida, escola das crianças. E eu sei que ainda é difícil, mas eu estou conseguindo. E é por sua causa. Não consegui segurar. Chorei com ela. Levantei e a abracei. Não foi por minha causa. Foi por sua coragem. Eu só mostrei o caminho. Você quem andou. Ela apertou meu abraço. Obrigada, muito obrigada. Depois que Carla foi embora, sentei na cama e fiquei olhando para o teto. E entendi. Entendi porque eu tinha passado por tudo aquilo. Pela invisibilidade, pela humilhação, pela expulsão, pela solidão, pela luta, para chegar aqui, para poder ajudar outras mulheres a recomeçar, para mostrar que não importa a idade, não importa o quanto você se perdeu, você sempre pode se encontrar de novo. Minha dor tinha virado propósito, e aquilo era a coisa mais bonita que eu tinha vivido. No dia de Natal, acordei sozinha. Não tinha árvore, não tinha ceia preparada, não tinha ninguém me esperando, mas não senti tristeza. Fiz um café, coloquei uma música no rádio, sentei na janela e fiquei olhando o dia começar. O telefone tocou. Era Amanda. Vó? Meu coração pulou. Oi, minha linda. Feliz Natal, vó. Eu te amo. Eu também te amo, meu amor. Vó, quando você vai vir aqui em casa? Respirei fundo. Não sei, Amanda. Talvez um dia. Eu sinto sua falta. Eu também sinto a sua. Mas eu estou bem, tá? Muito bem. Tá bom. Tchau, vó. Tchau, meu amor. Desliguei. E sorri. Porque eu sabia. Um dia talvez a gente se reencontrasse. Mas seria no meu tempo. Nos meus termos. Com meu respeito intacto. Janeiro chegou. E com ele, uma surpresa. Rogério apareceu no centro comunitário. Eu estava terminando uma aula quando o vi parado na porta, de mãos nos bolsos, com aquela cara de quem não sabia se devia estar ali. Terminei a aula, despedi das alunas, e fui até ele. Oi, mãe. Oi. Ele olhou ao redor. Parei na cozinha, para as mulheres saindo. Para mim, de avental, com o cabelo preso. Você está trabalhando aqui? Estou. Dou aulas de culinária. Ele pareceu surpreso. Aulas? É. Ensino culinária para idosos. Coordeno o projeto. Ele engoliu seco. Eu não sabia. Você nunca perguntou. Silêncio desconfortável. Mãe, eu vim pedir desculpas. De verdade. Não por telefone. Pessoalmente. Esperei. Eu errei. Eu errei muito. Eu deixei a Jéssica te maltratar. Eu te tratei como empregada. Eu te botei para fora da minha casa, como se você fosse nada. E você não é nada. Você é minha mãe. Você é tudo. Ele limpou as lágrimas. Eu sei que desculpa não resolve. Eu sei que eu machuquei você de um jeito que talvez não tenha volta. Mas eu precisava te dizer. Eu me arrependo. Todo dia. E eu queria tentar de novo. Não como era antes. Diferente. Do jeito certo. Olhei para ele. Para meu filho. Para aquele homem que eu tinha criado e que tinha me machucado tanto. E respirei fundo. Rogério, eu não sei se eu consigo te perdoar agora. Não completamente, porque a dor ainda está aqui.
mas eu aceito suas desculpas. E aceito tentar. Ele soluçou. Tentar como? Devagar, conversando, tomando um café, me conhecendo de novo, conhecendo quem eu me tornei. E você se conhecendo também. Porque o homem que me botou para fora não era o homem que eu criei. E eu preciso saber se você encontrou o caminho de volta. Eu estou tentando, mãe. Juro que estou. Então a gente tenta junto, mas com respeito, com verdade, sem fingimento. Ele assentiu. Tá bom. Dei um passo à frente e abracei meu filho. Não foi um abraço cheio de alegria. Foi um abraço carregado de dor, de perdão em construção, de esperança frágil. Mas foi um começo. Os meses passaram. Rogério e eu começamos a nos encontrar, uma vez por semana, num café. Conversávamos. Ele me contava sobre as crianças, sobre o trabalho. Eu contava sobre as aulas, sobre as mulheres que eu tinha conhecido, sobre minha vida nova. Aos poucos, a ferida foi cicatrizando. Não sumiu, mas doía menos. Jéssica nunca apareceu. E eu não cobrei, porque eu não precisava de desculpas dela. Eu só precisava de paz. E eu tinha. Foi numa manhã de abril que olhei no espelho do meu quartinho e vi. Eu estava diferente, mais leve, mais firme, mais viva. Os cabelos brancos brilhavam. As rugas ao redor dos olhos contavam histórias. As mãos calejadas eram mãos de quem trabalhou, lutou, venceu. Eu não era mais a mulher invisível da casa do filho. Eu era Marialva, cozinheira, instrutora, mulher livre. E eu tinha 75 anos, mas parecia que minha vida estava começando agora. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva, não sinto rancor, sinto gratidão. Porque se Rogério não tivesse me botado para fora, eu nunca teria me encontrado. Eu nunca teria descoberto minha força. Eu nunca teria ajudado tantas mulheres a recomeçar. Ele achou que estava me expulsando, mas ele estava me libertando. E por isso, de um jeito torto, estranho, dolorido, eu agradeço. Porque a melhor coisa que já me aconteceu foi ouvir. Você não faz mais parte da nossa família. Porque foi aí que eu entendi. Eu sempre fui parte de algo maior. Eu sempre fui parte de mim mesma. E isso ninguém, nunca, vai poder tirar de mim. 1 ano se passou desde que saí daquela casa. E hoje, enquanto rego as plantas da varanda do meu apartamento, sim, apartamento, olho para o céu de Curitiba e ainda não acredito em tudo que mudou. Com o salário do projeto da prefeitura, consegui juntar dinheiro. Aos poucos, mês a mês, fui guardando. E há 3 meses, aluguei um apartamento de 1 quarto no bairro Batel. Pequeno, mas todo meu. Com sala, cozinha separada, banheiro completo e uma varanda que dá para as árvores da rua. Comprei móveis usados, mas bonitos. Uma mesa de jantar onde tomo meu café todo dia. Um sofá onde leio antes de dormir. Uma cama de casal, porque cansei de cama de solteiro. Pendurei minhas fotos nas paredes. Coloquei cortinas nas janelas. Comprei plantas. E pela primeira vez em 75 anos, eu tenho um lar que é só meu. Não a casa dos meus pais. Não a casa do meu marido. Não a casa do meu filho. Minha casa. As aulas continuam. 3 turmas por semana. Mulheres e homens que, como eu, estão aprendendo que recomeçar não tem idade. Que dignidade não tem prazo de validade. Semana passada, uma das alunas trouxe a filha. A menina olhou para mim e disse: "Quando eu crescer, quero ser igual à senhora." Eu sorri e respondi: "Seja melhor, seja livre desde cedo." Rogério vem me visitar a cada 15 dias. Traz as crianças. A gente almoça junto, conversa, ri. Não voltamos a ser o que éramos antes, porque o que éramos antes era quebrado. Mas estamos construindo algo novo, algo honesto. Jéssica nunca pediu desculpas. E eu não espero mais, porque eu não preciso. O perdão é para quem pede, a paz é para quem escolhe. E eu escolhi a paz. Hoje, quando acordo de manhã, não acordo para servir ninguém. Acordo para viver, para trabalhar no que amo, para ensinar, para aprender, para ser. Tem dias difíceis? Tem. A solidão aperta às vezes, o corpo cansa, a saudade das crianças dói. Mas quando o peso vem, eu olho ao redor, para o meu apartamento, para as minhas coisas, para a minha vida. E lembro, eu construí isso, sozinha, com minhas mãos, com minha coragem. Ninguém me deu, ninguém me salvou, eu me salvei. E essa é a maior vitória que uma mulher pode ter.
A vitória sobre o medo de ser livre. Então, se você está lendo isso, ou ouvindo, e está presa numa situação parecida com a que eu vivi, saiba, você consegue. Não importa a idade, não importa o quanto você se perdeu, não importa quantos anos você passou sendo invisível, você pode recomeçar, você pode se escolher. E você merece uma vida onde seu nome seja dito com respeito. Eu sou Marialva, tenho 76 anos, e minha vida nunca foi tão minha. Se essa história te tocou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nos comentários. Qual foi a parte que mais te emocionou? E lembre-se, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se escolher. Nunca é tarde para ser livre. Até a próxima história.